Oi, pessoal, tudo bem? Então, nós nessas últimas aulas comentamos sobre mito, a mitologia grega. Por que é tão importante saber sobre a Grécia? É simples, nossas palavras, muitas delas são derivadas do grego. Comentei com vocês também na aula sobre como os mitos são interessantes, porque se tratam de deuses que têm paixões e desejos humanos, mas que se consideram imortais e sobrenaturais. E aí vem a minha propostinha, né? Comentei também com vocês, contei na aula anterior, o mito de Pandora e o mito de Eros e Psique. Olha aí. Eros é o filho de Afrodite, Psique é a sua doce amada. Eles passaram por 1001 aventuras até que pudessem ficar juntos. Esse mito foi construído pelos antigos gregos para justificar como o amor e a alma se entrelaçam e por passar por diversas adversidades para poderem ficar juntos. Aqui vem então o nosso projetinho. Quem conta um mito, aumenta um tico. Toda vez que o mito é passado de um para o outro, você vai encontrar em diversas fontes um mito contado de formas diferentes. Olha aqui. Primeira coisa no nosso projeto é que você vai escolher um mito. Mais para frente eu vou te dar uma relação de 10. Dentre esses 10, você vai escolher um para poder fazer esse projeto. Depois, você vai lê-lo com atenção e estudá-lo. Como assim estudar, Pro? Vai buscar saber o que os gregos queriam explicar com esse mito. Ah, esqueci o plural ali, me perdoem. Queriam explicar com esse mito. Onde é que a história se passou? Que cidade da Grécia? Que época, né? Depois, vai analisar bem os seus personagens. Como é que você vai fazer isso? Primeiro, quem são eles e o que eles são? Diga seus nomes e quais os papéis que desempenham. Se são deuses, se são mortais, se são ninfas, todos que estiverem envolvidos no mito, tá? Agora você vai me dizer quem são os protagonistas e quem são os antagonistas. Lembrando que protagonista é o herói, é aquele que luta pela justiça, pela verdade. E os antagonistas são os vilões, os que querem deturpar e atrapalhar os objetivos dos heróis. Os personagens secundários são importantes? Se não são protagonistas e antagonistas, eles são secundários. Diga-me se eles são importantes no mito que você escolheu e o porquê. Depois, apenas com os personagens principais, analise os sentimentos que os envolviam durante o mito. Ou seja, o que motivou todos eles a fazerem o que fizeram. Os mitos são recheados de emoções. Se foi o amor, se foi o ódio, se foi vingança, se foi inveja, se foi a paixão, enfim, o que os levou a sentir isso? O motivo real por agirem do jeito que agiram no mito. Depois de feito isso, continuando, você vai analisar a história, o mito. Até então você mexeu só com os personagens. Qual é o principal assunto dele? Depois, o conflito. Qual é o conflito? Qual o clímax? O clímax da história. Como tudo é resolvido. Então, o assunto principal é o que levou os personagens a agirem daquele jeito. O conflito é aquele momento em que os personagens principais ficam na dúvida do que fazer. O clímax é o momento decisivo da história. E depois, como é que tudo foi resolvido? O final da história. Por último, esse mito tem a intenção de explicar a origem de alguma coisa? Se tem, qual é? E o que você mais curtiu no mito que escolheu? Isso aí. Diga direitinho, siga direitinho todos esses passos e a gente vai ter. Essa é a primeira parte do projeto, hein? Esse projetinho terá outras partes. Nós estamos só na primeira etapa. Agora, eu vou dar para vocês uma relação de 10 mitos aos quais você vai poder escolher para poder fazer o projeto com tudo aquilo que eu pedi. Combinado? O primeiro mito é o mito de Prometeu, o bom titã, que é aquele que roubou o fogo sagrado de Zeus e deu aos homens. Com isso, ele recebeu um castigo horrível. Eu não vou dar muito spoiler, não. Você vai correr atrás para saber o que rolou com esse pobre titã. Beleza? Depois, o mito de Aquiles, o herói
quase invencível. Por que quase? Ele tinha um ponto fraco. Aqui eu dou uma dica com as imagens, mas busque ler e procure saber o que era. Em seguida, Odisseu e o Ciclope Polifemo, que não viu ninguém. Essa aqui é a história de como Odisseu conseguiu se livrar de uma ilha. Não vou falar mais nada não. Lembrando que Ciclope é um gigante que tem apenas um olho no meio da testa, tá bom? Afrodite, Helena e a Guerra de Troia. Essa é famosa. Aqui nós temos o pomo da discórdia. Aqui também temos 3 deusas brigando para saber quem é a mais bela. E temos uma mortal que foi envolvida nessa história. E tem também um cavalo de madeira. Ixi, gente, não conto mais nada. Quem só quiser esse mito, pesquisa. Atena e Aracne, a mulher que desafiou uma deusa. Atena é a deusa da sabedoria que nasceu da cabeça de Zeus. Ela já nasceu de armadura e tudo. E Aracne era uma mera mortal. O que será que levou a uma mortal a desafiar uma deusa? E o que será que tem a ver aranha com essa história? Bom, pesquisa aí e me fala. Rei Midas, o toque valioso? Tem a ver com rei ganancioso e ouro. Esse mito parece interessante também. Bora pesquisar. Eco, que amava Narciso, que só amava a si mesmo. Narciso. Veja como ele se olha apaixonadamente no rio. Como será esse mito? Dá uma pesquisada. Procure Narciso. Medusa, bela ou fera? Também é outro mito que mexe demais com a imaginação e tem a ver com 2 deuses. Tem a ver com Atena, a deusa da guerra e da sabedoria, e com Poseidon. Dá uma pesquisada também, vale a pena dar uma olhada. Andrômeda e suas correntes. A história de uma bela mulher que foi oferecida em sacrifício, amarrada por correntes a um rochedo. Não vou contar não, pesquisa você. E por último, Perséfone, a amada de Hades. Perséfone, filha da deusa Deméter, que encontrou o coração gelado do deus do submundo. Aí agora é com vocês. Escolha qual mito você quer trabalhar, responda aquelas questõezinhas. E a primeira parte do nosso projeto já fica aí no ar para você poder executar, tá bom? Trago mais informações na próxima aula. Um beijo, turminha!